A traição que nasce dentro do próprio sangue é a que deixa as cicatrizes mais profundas. Imagine dedicar anos de esforço exaustivo longe de casa, economizando cada centavo em uma capital barulhenta, para finalmente proporcionar dignidade e conforto aos seus pais nas terras de Minas Gerais. O sonho de uma vida, materializado em R$ 500.000 de investimento, transformado em pesadelo no momento em que os olhos de uma mãe perdem o brilho para dar lugar ao pavor, e um estranho começa a colocar preço nas suas memórias. Esta é uma jornada sobre ganância, desrespeito e a força necessária para proteger quem amamos de quem menos esperamos. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de terra molhada e café fresco sempre foi minha definição de paz. Enquanto eu dirigia pela estrada de terra batida que levava à Passagem Nova, uma pequena cidade encravada entre as montanhas de Minas Gerais, o coração batia num ritmo diferente. Eu não via a hora de ver a expressão no rosto dos meus pais ao cruzar o portão de madeira da nova fazenda. Foram 10 anos de um esforço que beirava a exaustão em Belo Horizonte. 10 anos economizando cada centavo, trabalhando em turnos dobrados como engenheira de sistemas, trocando o lazer pelo silêncio de um apartamento pequeno e barato, tudo com um único objetivo: devolver a dignidade que a vida, em sua dureza, havia tirado de Dona Zilda e seu Altamiro. A casa, que custou exatos R$ 512.000 entre terreno e construção, era um espetáculo de arquitetura rústica e moderna. Eu fiz questão de que cada detalhe fosse perfeito. As janelas eram grandes, emolduradas por madeira de demolição, permitindo que a luz do sol de Minas inundasse a sala de estar. O piso de porcelanato que imitava a tábua corrida trazia um conforto térmico, e a cozinha era o sonho da minha mãe. Um fogão a lenha revestido de ladrilho hidráulico, lado a lado com eletrodomésticos de última geração. Era o meu troféu. O símbolo de que a filha de lavradores tinha vencido na capital. Estacionei o carro, sentindo o calor do sol da tarde contra o vidro. O som dos grilos e o balanço das copas das árvores eram a trilha sonora perfeita. Mas algo estava fora do lugar. Um sedã prateado, com placa de Juiz de Fora, estava estacionado bem na entrada da garagem. Senti uma leve pontada de estranheza, mas achei que poderia ser algum vizinho ou o pessoal da entrega de móveis que eu ainda estava terminando de organizar. Desci do carro e o estalo da porta batendo pareceu ecoar mais alto do que o normal. Caminhei em direção à varanda, onde as redes de balanço que eu mesma escolhi estavam penduradas. Antes mesmo de entrar, ouvi um clique metálico. Olhei para o lado e vi um homem de terno cinza, segurando uma câmera profissional, apontando-a para a fachada da casa. Ele não tinha cara de quem estava ali para visitar. Ele tinha a frieza de quem estava catalogando um objeto. Boa tarde, eu disse, com a voz firme, mas carregada de dúvida. Posso ajudar em alguma coisa? O senhor se perdeu? O homem abaixou a câmera, limpou o suor da testa com um lenço e me olhou de cima a baixo com uma arrogância que me fez apertar as chaves do carro na mão. Sou da imobiliária Lemos, ele respondeu, com uma voz desprovida de qualquer emoção. Estou terminando as fotos para o anúncio de venda. O proprietário pediu urgência. O imóvel é realmente magnífico. A senhora é interessada na compra? O mundo pareceu girar devagar por um segundo. Senti o sangue fugir do meu rosto, deixando-me gélida sob o sol de 30 graus. Venda? Que venda? Aquela casa era minha. O terreno estava no meu nome e no dos meus pais, como usufrutuários. Não fazia sentido. Deve haver um erro, respondi, tentando manter a calma, embora minhas mãos começassem a tremer levemente. Eu sou a proprietária. E esta casa não está à venda. O homem franziu a testa e puxou um tablet da pasta de couro. Aqui consta um pedido de avaliação e corretagem feito pelo Sr. Otávio. Ele nos enviou toda a documentação necessária e uma procuração. Estamos apenas cumprindo o contrato. Se a senhora tiver alguma dúvida, sugiro que resolva com ele. Agora, se me der licença, preciso registrar a área interna. Empurrei a porta da sala com uma força que eu não sabia que tinha. O som da madeira batendo contra o batedor de latão foi como um tiro de canhão.
No centro da sala, Dona Zilda estava sentada em uma das poltronas de vime. Seus ombros estavam encolhidos e ela apertava um terço entre os dedos nodosos. Ela tremia. Não era um tremor de frio, era o tremor do medo absoluto, do desamparo de quem vê o chão se abrir. Mãe? O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu quase como um sussurro, sufocada pela indignação. Ela levantou os olhos, marejados, e tentou falar, mas a voz falhou. No canto da sala, as caixas de mudança que eu tinha enviado na semana anterior estavam abertas, mas não pareciam estar sendo desfeitas com alegria. Pareciam ter sido reviradas. Clarice, minha filha. Ela finalmente conseguiu articular, com a voz embargada. O Otávio, ele disse que você tinha mudado de ideia. Ele disse que o dinheiro estava curto e que a gente ia ter que voltar para a casa antiga na cidade. Ele trouxe esse moço e disse que era para o nosso bem. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Otávio, meu irmão mais velho. O mesmo Otávio que sempre foi o protegido, que nunca se firmou em emprego nenhum e que eu, por pena, tinha deixado ajudar nos trâmites burocráticos da compra do terreno para que ele se sentisse útil. Senti uma náusea profunda. A traição tinha um gosto amargo de bile. Olhei para o corretor, que já estava na cozinha, examinando a pia de granito São Gabriel como se fosse um pedaço de carne num açougue. O desrespeito era palpável. Minha mãe, a mulher que lavou roupa para fora para nos sustentar, estava sendo tratada como um estorvo em sua própria casa. Saia, eu disse para o homem, apontando para a porta. Senhora, eu tenho um contrato assinado pelo. Saia agora. Gritei, e o silêncio que se seguiu na casa foi absoluto. Eu sou a dona legal deste imóvel. Se você não sair em 30 segundos, eu ligo para a Polícia Militar de Passagem Nova e o senhor vai explicar essa procuração na delegacia. E leve sua câmera de lixo com você. O homem, percebendo que o clima tinha azedado além da conta, recolheu seus equipamentos rapidamente. Ele murmurou algo sobre problemas de família serem um tédio e saiu apressado. Ouvi o motor do sedã prateado arrancar, levantando poeira no pátio. Abracei minha mãe, sentindo o corpo dela tão frágil quanto um passarinho. O cheiro de lavanda que ela sempre usava estava misturado com o cheiro de mofo das caixas reviradas. Meu coração queimava. Não era apenas tristeza, era uma fúria fria, calculada, que começava a tomar forma na minha mente. Eu tinha investido cada gota de suor e cada sonho naquele lugar. Otávio achava que, por eu estar longe, poderia dispor da vida dos nossos pais e do meu esforço para pagar suas dívidas de jogo ou sustentar suas mentiras. Ele achava que eu era a irmãzinha bem-sucedida que perdoaria qualquer deslize em nome do sangue. Ele estava redondamente enganado. O sangue que corre nas minhas veias é o mesmo que o dele, mas o meu foi forjado no trabalho duro, e o dele, na malandragem. Enquanto eu acalmava Dona Zilda, meu celular começou a vibrar no bolso. Era uma mensagem de Otávio. Oi, maná. Soube que chegou. Não se assuste com o pessoal da imobiliária, é só um plano de contingência que eu fiz. Vamos conversar depois, sem drama. É pelo bem da família. Sem drama, ele disse. Senti um sorriso cínico brotar nos meus lábios enquanto eu olhava para o pomar que eu tinha acabado de plantar. Ele não tinha ideia do incêndio que tinha acabado de acender. A vingança, em Minas, é como um queijo bem curado. Precisa de tempo e da temperatura certa para ficar no ponto. E eu tinha todo o tempo do mundo. O silêncio que se instalou na sala depois que o corretor saiu era pesado, quase sólido. O sol de fim de tarde entrava pelas janelas amplas, desenhando listras de ouro no piso que eu tinha escolhido com tanto carinho, mas agora aquela luz parecia fria. Minha mãe, Dona Zilda, continuava encolhida na poltrona. O terço de madeira escura estalava entre seus dedos trêmulos, um som rítmico que me dava vontade de chorar e de gritar ao mesmo tempo. Eu me ajoelhei na frente dela, sentindo o cheiro de sabão de cocô e alfazema que sempre emanava de suas roupas, e segurei suas mãos pequenas e calejadas. Mãe, olha para mim. Pedi, tentando manter a voz o mais doce possível, apesar da tempestade que rugia dentro do meu peito. O Otávio não tem poder nenhum sobre esta casa. Eu paguei cada tijolo,
cada saco de cimento. Como ele convenceu vocês a deixarem aquele homem entrar aqui? Ela suspirou, um som arrastado que parecia carregar todo o cansaço dos seus 68 anos. Os olhos dela, tão parecidos com os meus, mas agora nublados pela confusão, evitaram os meus. Ele chegou aqui faz 3 dias, Clarice. Disse que as coisas na capital estavam difíceis para você. Falou que você tinha feito dívidas altas para construir essa mansão e que o banco ia tomar tudo se a gente não vendesse rápido para salvar o seu nome. Ele trouxe uns papéis. Disse que seu pai precisava assinar para desembaraçar o terreno. Você sabe como o Altamiro é, ele confia no filho homem. Ele assinou, Fia. Assinou achando que estava te salvando da cadeia. Senti um soco no estômago. A audácia do Otávio ultrapassava qualquer limite da sanidade. Ele não estava apenas tentando roubar o patrimônio. Ele estava usando o amor e a proteção dos nossos pais contra mim, transformando o meu sucesso em um fardo imaginário para manipulá-los. Enquanto eu processava aquela informação, ouvi o barulho de um motor cansado se aproximando. Era a caminhonete velha do meu pai, uma D20 que ele se recusava a trocar, rangendo pelo cascalho do pátio. Saí para a varanda no exato momento em que seu Altamiro descia, com o chapéu de palha na mão e as botas sujas de terra da horta que ele já estava começando a cultivar nos fundos. Ao lado dele, para minha surpresa e imediata fúria, estava Otávio. Meu irmão usava uma camisa polo de marca falsificada e ostentava um sorriso de lado que sempre foi sua marca registrada de quando conseguia o que queria. Ele parecia relaxado, como se não tivesse acabado de tentar dar um golpe na própria família. Olha só quem chegou. A estrela de BH. Otávio exclamou, abrindo os braços como se esperasse um abraço. Veio ver como a nossa operação de resgate está andando. Maninha? Eu não me movi. Fiquei no topo da escada da varanda, olhando para ele com um desprezo que eu nunca achei que sentiria por alguém do meu sangue. Meu pai se aproximou, parecendo pequeno diante daquela situação, com os olhos perdidos entre a filha que ele admirava e o filho em quem ele desesperadamente queria acreditar. Clarice, Fia, o Otávio me explicou o aperto que você tá passando. Meu pai disse, a voz rouca e carregada de uma preocupação genuína que me partiu o coração. Não carece de ter vergonha. Não. A gente volta pra casinha da vila, sem problema nenhum. O importante é você não perder seu nome por causa de luxo pra nós. Pai. Minha voz embargou, mas eu respirei fundo, sentindo o ar puro da montanha encher meus pulmões e me dar força. O Otávio mentiu. Eu não tenho dívida nenhuma. Eu paguei esta casa à vista, com o dinheiro do meu bônus e de anos de economia. Ele enganou o senhor para tentar vender a casa e ficar com o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo canto de um bem-te-vi em uma laranjeira próxima. O rosto do meu pai mudou de cor, passando do bronzeado do sol para um pálido acinzentado. Ele olhou para o Otávio, que imediatamente perdeu o sorriso cínico. Que isso? Clarice? Vai dar uma de louca agora? Otávio interveio, a voz subindo um tom, tentando manter a narrativa. Eu vi os extratos. Eu vi as cobranças que chegavam no seu antigo apartamento. Eu só estou tentando ajudar nosso pai a não ser despejado por um oficial de justiça no mês que vem. Caminhei em direção a ele, ignorando o cheiro de cigarro barato que ele exalava. Parei a poucos centímetros do seu rosto. Que extratos, Otávio? Aqueles que você forjou no computador? Ou aquelas cartas de cobrança que você mesmo imprimiu? Eu sou engenheira de sistemas, seu idiota. Eu rastreio qualquer rastro digital que você deixar. O corretor da imobiliária Lemos já foi embora daqui debaixo de ameaça de polícia. E se você não sair dessa propriedade agora, a próxima ligação que eu fizer não vai ser para imobiliária nenhuma. Vai ser para o Sargento Rocha, que você sabe muito bem que não gosta de malandro na jurisdição dele. Otávio recuou um passo, a máscara de bom irmão começando a rachar. Ele olhou para o meu pai, buscando apoio, mas seu Altamiro estava estático, olhando para as próprias mãos, percebendo que tinha sido usado como ferramenta de um crime contra a própria filha. A decepção de um pai mineiro é silenciosa, mas é mais cortante que qualquer faca. Você sempre foi a metida, né, Clarice? Otávio cuspiu as palavras,
agora com o rosto vermelho de raiva. A doutora, a rica, a que manda em tudo. Você acha que essa casa vale o quê? $500 mil? Isso não é nada perto do que eu mereço por ter ficado aqui cuidando de velho enquanto você estava lá vivendo a vida boa em BH. Eu tenho dívidas, sim, e elas são reais. Se eu não pagar o pessoal da cooperativa de transporte até o final do mês, eu perco o que me resta. Então o problema são suas dívidas de jogo e de má gestão, não o meu bem-estar, respondi, com a voz gélida. Você tentou desabrigar seus próprios pais para cobrir seus erros. Você é baixo, Otávio. Mais baixo do que eu jamais imaginei. Ele deu uma risada seca, sem humor nenhum. Pode berrar o quanto quiser. O papai assinou a procuração com plenos poderes. O contrato com a imobiliária já está registrado. Se você quiser parar a venda, vai ter que me processar. E você sabe quanto tempo a justiça demora nessa região. Não sabe? Até lá, a casa já vai ter outro dono e o dinheiro já vai ter sumido. Minas é grande, mana. Mas o meu bolso é maior. Ele deu as costas, entrou na caminhonete do meu pai, que ele tratava como se fosse sua, e arrancou, deixando uma nuvem de poeira sufocante para trás. Meu pai sentou-se no degrau da varanda e cobriu o rosto com as mãos. O sol finalmente se pôs, mergulhando a fazenda em uma penumbra melancólica. Entrei na casa, meu refúgio que agora parecia violado. Fui até o escritório que eu tinha montado para trabalhar remotamente e abri meu laptop. Meus dedos voavam pelo teclado. Otávio achava que conhecia o sistema, mas ele não tinha ideia de com quem estava lidando. Se ele queria jogar com documentos e prazos, eu jogaria com a verdade e com a tecnologia. Descobri que ele não agia sozinho. Havia um comparsa, um tal de Nando, que trabalhava como tabelião substituto em uma cidade vizinha, facilitando as assinaturas falsas ou obtidas mediante erro. Eles tinham um esquema montado para limpar propriedades de herança. Senti uma descarga de adrenalina. A vingança não seria apenas expulsar Otávio da família. Seria desmantelar toda a rede dele, garantindo que ele nunca mais pudesse olhar para um pedaço de papel sem sentir medo. Olhei para a cozinha, onde minha mãe agora tentava, com mãos ainda trêmulas, passar um café para acalmar o marido. O brilho daquela casa voltaria, mas antes, eu precisaria fazer uma limpeza profunda. E eu não estava falando de poeira. Eu ia começar a agir naquela mesma noite, usando cada contato que fiz na capital e cada linha de código que eu conhecia para transformar a vida do Otávio no pesadelo que ele tentou criar para mim. A noite em Passagem Nova caiu com um peso gélido, típica das cidades abraçadas pelas montanhas de Minas. O barulho dos grilos lá fora era um lembrete constante de que, apesar da paz aparente da natureza, a minha guerra particular estava apenas começando. Eu estava sentada no meu escritório improvisado. A luz azul do laptop era a única coisa que iluminava o cômodo enquanto o resto da casa mergulhava num silêncio doloroso. O cheiro de café amanhecido, já frio na caneca, misturava-se ao odor de madeira nova da escrivaninha. Meus pais tinham ido deitar, mas eu sabia que o sono não viria para eles. Ouvi o ranger da cama de mola no quarto ao lado. Meu pai virava de um lado para o outro, suspirando o peso de uma traição que ele ainda tentava digerir. Eu não estava apenas olhando arquivos. Meus dedos voavam pelo teclado com a precisão de quem conhece cada fresta do sistema. Otávio sempre foi descuidado, achando que a esperteza de boteco era suficiente para enganar o mundo. Ele não sabia que eu tinha acesso remoto a alguns dos documentos que ele imprudente e ingenuamente salvou em uma conta de nuvem compartilhada da família, que ele nunca se deu ao trabalho de deslogar. Ali, entre fotos de churrascos e documentos de carros velhos, eu encontrei o que precisava. O rascunho da procuração e as mensagens trocadas com o tal Nando, o tabelião substituto da cidade vizinha, Itamonte. O negócio tá certo, Nando. A velha tá senil e o velho assina qualquer coisa se eu disser que é para ajudar a Clarice. Só acelera esse registro que eu preciso do sinal da imobiliária até sexta. O agiota tá me cobrando o dobro, dizia uma das mensagens. Senti uma náusea profunda. Ele não queria apenas o dinheiro da casa. Ele estava sendo caçado por dívidas de jogo e empréstimos com gente perigosa da região.
Ele estava usando o teto dos nossos pais como escudo humano para as próprias falhas. Mas ele cometeu um erro técnico crasso. A procuração que ele usou para tentar vender o imóvel tinha uma cláusula de validade que dependia da minha assinatura como coproprietária do terreno original, algo que ele tentou maquiar com uma assinatura digital falsificada, usando um certificado expirado que eu mesma tinha descartado anos atrás. Às 5 da manhã, o frio era cortante, daqueles que fazem a fumaça sair da boca a cada respiração. Vesti um casaco pesado, calcei minhas botas de couro e saí sem acordar ninguém. O orvalho cobria o capô do carro, e o cheiro de terra molhada era a única coisa que me mantinha sã. Eu precisava chegar a Itamonte antes que o cartório abrisse. Eu não ia apenas desfazer o nó, eu ia cortar a corda. O cartório do segundo ofício de Itamonte era um prédio antigo, com paredes descascadas e um ventilador de teto que girava preguiçosamente, fazendo um nhenhé irritante. Quando as portas se abriram, eu fui a primeira. Nando, um homem de meia-idade com o cabelo ceboso e uma camisa social que implorava por um ferro de passar, me olhou com tédio por cima dos óculos de leitura. Pois não, senhora? Ele disse, com aquela voz anasalada de quem se sente intocável atrás de um balcão de madeira. Meu nome é Clarice. Sou a proprietária majoritária da fazenda Recanto das Minas. Vim falar sobre a procuração fraudulenta que o senhor registrou em nome de Otávio. Falei, colocando meu notebook sobre o balcão e virando a tela para ele. O rosto dele mudou instantaneamente. O tédio deu lugar a um suor frio que brotou em seu buço. Eu não mostrei apenas a lei. Mostrei os logs de acesso que provavam que o documento foi inserido no sistema fora do horário de expediente, usando as credenciais dele, e a prova da assinatura digital inválida. Escuta aqui, Nando, usei o apelido de propósito, vendo-o estremecer. Eu sou engenheira de sistemas. Eu sei exatamente o que você fez. Isso aqui não é só erro administrativo, é falsidade ideológica e estelionato. Eu tenho duas opções para o senhor. Ou o senhor anula todo e qualquer registro feito por Otávio nos últimos 30 dias e me entrega o original agora, ou a minha próxima parada é na corregedoria em Belo Horizonte. E eu garanto que o senhor perde essa licença antes do almoço. Ele tentou gaguejar uma desculpa, falando sobre boa-fé, mas eu apenas bati o dedo na tela, onde brilhava o print da mensagem dele pedindo aceleração em troca de comissão. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do carimbo batendo. Ele trabalhou rápido, com as mãos trêmulas, anulando cada papelada que Otávio tinha construído. Saí de lá com uma pasta de couro debaixo do braço e a alma um pouco menos pesada. Mas o trabalho não estava pronto. Eu precisava confrontar o rato no seu próprio esconderijo. Voltei para a Passagem Nova e fui direto para o Bar do Tião, o lugar onde Otávio passava as manhãs fingindo que trabalhava enquanto fechava negócios escusos. O cheiro de cachaça barata e fumo de corda impregnava o ambiente. Ele estava lá, sentado em uma mesa de plástico vermelha, rindo com dois homens que tinham cara de poucos amigos. Quando ele me viu entrar, o riso morreu. Eu não disse uma palavra. Caminhei até a mesa e joguei a pasta de documentos sobre as garrafas de cerveja, derrubando uma delas. O líquido espalhou-se pela mesa, molhando a camisa dele. O jogo acabou, Otávio, eu disse, minha voz saindo tão fria quanto o gelo do balcão. O Nando já confessou tudo. Os documentos da casa estão limpos e no meu nome. E tem mais, eu tomei a liberdade de ligar para o pessoal da cooperativa para quem você deve. Eu contei para eles que você não tem casa nenhuma para vender, que você estava tentando dar um golpe neles usando o nome de uma propriedade que não te pertence. O rosto de Otávio passou de vermelho para um tom cadavérico. Os dois homens ao lado dele se levantaram lentamente. Eles não eram corretores. Eram os cobradores de quem ele tanto fugia. Clarice, o que você fez? Ele balbuciou, a voz trêmula. Você me entregou para esses caras. Eu não entreguei ninguém. Eu apenas restabeleci a verdade. Você queria negociar o que não era seu? Agora negocie o que é seu. A sua própria pele. E se eu te vir a menos de 10 quilômetros da fazenda ou perto dos nossos pais, eu entrego a gravação da sua confissão para o sargento Rocha. Virei as costas e saí. Pelo retrovisor do carro,
Vi os dois homens cercando Otávio no fundo do bar. Senti uma pontada de tristeza pelo irmão que ele um dia foi, mas ela foi rapidamente soterrada pela imagem da minha mãe tremendo na sala. A justiça em Minas pode ser lenta, mas quando uma filha daquela terra decide proteger o seu legado, ela é implacável como a enxurrada. Cheguei em casa e encontrei meu pai na varanda. Ele me olhou, viu a pasta na minha mão e, pela primeira vez em dias, deu um sorriso tímido. Ele não precisava perguntar nada. O brilho de volta nos olhos dele era o meu pagamento. Mas eu sabia que Otávio não aceitaria a derrota tão fácil. Ele era como uma cobra acuada, e cobras acuadas sempre dão o último bote. Eu precisava estar pronta para o golpe final. Os 3 dias que se seguiram ao confronto no bar do Tião foram envoltos em uma calmaria densa e desconfortável, daquelas que precedem as grandes tempestades de verão nas serras mineiras. O céu sobre Passagem Nova alternava entre um azul metálico e nuvens carregadas que pareciam tocar o topo dos morros. Eu não baixei a guarda. Instalei um sistema de monitoramento por câmeras em toda a volta da casa. Uma ironia, já que o maior perigo vinha de dentro da minha própria árvore genealógica. O cheiro de tinta fresca das paredes ainda era forte, misturando-se agora com o aroma de pão de queijo que minha mãe insistia em assar toda tarde, talvez como uma tentativa desesperada de perfumar a alma daquela casa com a normalidade que nos fora roubada. Dona Zilda estava mais silenciosa. Ela passava horas na varanda, observando as flores de maio que eu tinha plantado. Seu Altamiro, por outro lado, parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ele passava o dia mexendo na horta, mas seus movimentos eram lentos, mecânicos. A traição de Otávio tinha sido um golpe na sua honra de homem do campo, algo que nenhum valor monetário poderia reparar. Eu os observava de longe, sentindo o peso da responsabilidade de ter construído aquele sonho, mas também a culpa amarga de ter trazido, indiretamente, o lobo para o cercado. Na 4ª noite, o lobo finalmente apareceu. Não houve barulho de carro. Houve apenas o latido persistente de Brutus, o vira-lata que tínhamos adotado, e um vulto atravessando o clarão de luz de um dos postes da entrada. Eu estava na sala, revisando alguns códigos no notebook, quando ouvi as batidas na porta. Não eram batidas de quem pede licença, eram batidas de quem exige o que acha que é seu. Abri a porta e me deparei com um Otávio que eu mal reconhecia. Ele estava com a barba por fazer, a mesma camisa suja de cerveja de 3 dias atrás e um olhar onde o desespero e a raiva travavam uma batalha feia. Ele fedia a medo e a suor azedo. Clarice, você tem que me ajudar, ele começou, sem qualquer preâmbulo ou pedido de desculpas. A voz dele estava rouca, vacilante. Aqueles caras, eles não estão brincando. Eles foram na minha casa em Juiz de Fora. Quebraram tudo. Se eu não entregar o sinal da venda dessa casa até amanhã, eles disseram que eu não passo desta semana. Ele tentou entrar, mas eu bloqueei a passagem. Minha mão segurava o batente da porta com tanta força que as articulações dos meus dedos estavam brancas. Você não tem mais casa para vender, Otávio. Eu já te disse isso. O que você quer que eu faça? Que eu te dê 500 mil reais para pagar sua incompetência e seu vício. Respondi, minha voz soando baixa e perigosa. É a minha vida, Clarice. Ele gritou, e vi minha mãe aparecer no corredor, cobrindo a boca com as mãos. O que é esse dinheiro para você? Você é rica. Você mora em BH, trabalha para multinacional. Isso aqui para você é tronco. Me dá uma parte, só 100 mil, e eu sumo. Juro por Deus que você nunca mais me vê. Você já jurou por Deus tantas vezes, Otávio, e olha onde estamos. Você não usou Deus, você usou o nosso pai. Você fez ele assinar um papel para te roubar. Você fez a nossa mãe tremer de medo dentro de um presente que eu dei para ela. Onde estava a sua preocupação com a vida quando você planejou nos deixar sem nada? Ele deu um passo à frente, tentando me intimidar com o tamanho, mas eu não recuei. Eu tinha o registro das câmeras, eu tinha o contato do sargento Rocha no Descagem Rápida, e eu tinha algo que ele nunca teria: a consciência limpa. Se você não me der o dinheiro, eu conto pro pessoal da cidade que você construiu isso aqui com dinheiro desviado da sua empresa. Ele sibilou,
uma tentativa patética de chantagem. Eu invento uma história, Clarice. Eu acabo com a sua reputação aqui. Ninguém vai querer olhar na sua cara. Eu dei um sorriso triste. A decadência moral dele era completa. Sabe o que é engraçado, Otávio? Eu já esperava por isso. Por isso, hoje à tarde, eu estive na delegacia. Registrei um boletim de ocorrência por extorsão e fraude documental, apresentando todas as mensagens que você me mandou e o depoimento do Nando do cartório. O sargento Rocha está só esperando um motivo para te levar. E sobre os seus credores, eu também informei a eles, por intermédio de um advogado, que qualquer tentativa de cobrança contra mim ou meus pais seria tratada como crime organizado. Eles não são bobos. Eles sabem que você é um cavalo morto. Eles já pararam de te procurar porque sabem que você não tem nada. O seu medo é só a sua própria sombra te cobrando. Otávio empalideceu. Ele olhou por cima do meu ombro e viu o pai. Seu Altamiro estava parado atrás de mim, com os olhos marejados, mas a expressão endurecida como o cerne de uma aroeira. Sai daqui, meu filho, disse meu pai, com uma voz que não carregava ódio, apenas uma exaustão infinita. Você não é mais bem-vindo nessa terra. A gente te amou, te deu tudo, mas você escolheu o caminho da sombra. Vai embora antes que eu mesmo chame a polícia. Aquele foi o golpe final. Ver o pai, o homem que ele sempre manipulou com facilidade, lhe dando as costas, quebrou o resto de arrogância que Otávio ainda sustentava. Ele recuou, tropeçando nos próprios pés. Murmurou algo incompreensível, uma maldição ou um lamento, e desapareceu na escuridão da estrada de terra, a mesma por onde ele planejava nos expulsar. 6 meses se passaram desde aquela noite. Passagem Nova voltou a ser o meu refúgio de paz. Otávio sumiu. Soubemos que ele se mudou para o interior de Goiás, tentando recomeçar em algum emprego de baixo calão, longe das dívidas e da família que ele traiu. Eu não sinto alegria pelo fracasso dele, apenas um alívio silencioso por ter protegido o que é sagrado. Hoje é sábado de aleluia. O sol está se pondo atrás do pico do papagaio, pintando o céu de tons de violeta e laranja que nenhuma câmera conseguiria captar com fidelidade. Estou sentada na varanda, sentindo o ventinho gelado que desce da mata. O barulho do fogão a lenha crepitando na cozinha é o melhor som do mundo. Minha mãe está lá dentro, preparando um frango com quiabo e angu, e o cheiro é a prova de que a vida, apesar das cicatrizes, pode ser doce. Seu Altamiro está no jardim, ensinando o Brutus a buscar um gravento. Ele sorri agora. O brilho voltou. A casa de R$ 500.000, que um dia foi motivo de discórdia e dor, agora é apenas uma casa. Lá. As paredes não são mais feitas apenas de tijolo e argamassa, mas de uma justiça que foi conquistada com coragem. Levanto-me e vou até a cozinha. Minha mãe me olha e sorri, passando o avental nas mãos. O café tá no bule, fia. Feito na hora, ela diz, com aquela ternura que só uma mãe mineira possui. Eu sirvo uma caneca de ágata azul. Sinto o calor do vapor no meu rosto e olho pela janela. A fazenda está em paz. Eu venci a ganância com a verdade, e a recompensa não está no valor do imóvel, mas na liberdade de poder dormir à noite sabendo que, debaixo deste telhado, ninguém mais precisa tremer de medo. A vingança, para mim, não foi destruir meu irmão. Foi ver meus pais envelhecerem com a dignidade que eu sempre sonhei em dar a eles. E isso, dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar.